Olá, paz do Senhor a todos. E hoje eu gostaria de deixar uma pequena reflexão para você nesse vídeo. Que você possa vir meditar nela e principalmente naquele dia que você se achar sem sentido, quando você achar que a vida não faz sentido, quando você se achar, Deus, por que eu vivo dessa forma, por que tanto sofrimento, por que tanta luta? Mas que você venha sempre acreditar que Deus está no controle da sua vida e que tudo é permissão de Deus. E para isso eu gostaria que você refletisse nesse texto que eu vou ler para você nesse momento, que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse texto, ele fala claramente qual é o alvo, né? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus tem para nós. Deus já nos fez e nos trouxe com um objetivo, que nós sejamos profeta em nações, que nós possamos levar a palavra, que nós possamos levar o amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E muitas vezes você tem vivido uma vida assim e chega até a questionar: Deus, qual é o sentido da minha vida? Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus realmente está me vendo? Está vendo essa dificuldade que tenho passado? Será que Deus realmente está comigo? E nesse texto o Senhor fala que Ele te conhece antes mesmo que Ele te formasse, né? Antes mesmo que você nascesse, o Senhor já te conhecia. Você não é qualquer um. Você foi formado por Deus, né? Deus tem projeto para a tua vida e você foi escolhido, separado por Deus. Para quê? Para ser profeta em nações. Só que a reflexão é só para você ter noção de o que Deus tem para a tua vida e o que Deus quer de ti, né? Qual é o teu propósito de vida, né? Por que você está nesse mundo? Você não está por acaso, você não está, não é só de passagem, eu vim só de passagem. Não, senhor, você não veio de passagem, você veio para fazer um chamado, você veio para viver um chamado, você veio para cumprir uma missão, né? Mas a reflexão para você ficar firme mesmo nessa noite, para você vir refletir o que tem acontecido na tua vida e a forma de você lidar com certas situações, eu gostaria que você se perguntasse: como é que está a tua confiança em Deus? Como é que você tem reagido diante das dificuldades, diante das lutas, nos dias difíceis, né? Porque aqui o Senhor está falando que Ele é contigo, que Ele te conhece e sabe tudo de você. Aqui em Jeremias Ele fala isso, que Ele te conheceu antes mesmo de você ser formado, Ele te projetou, né? Deus, você não veio, eu não conheço Deus. Deus já te conhece, mesmo que você ainda não conheça Deus, Ele te conhece. Mas hoje eu quero te questionar: como está a tua confiança? Como é que está a tua confiança diante de Deus? E para isso, eu gostaria que você meditasse aqui em Êxodo, capítulo 14, no versículo, eu vou ler o versículo 13. O versículo 13 a seguir: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais vos tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calarei. Disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim? Diz os filhos de Israel que mais. Versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para os filhos de Israel passar pelo meio do mar seco. Então, o que Deus fala aqui a Moisés? Eu acredito que a maioria conhece essa história, esse fato, que não é história, é um fato que aconteceu quando Moisés estava saindo do Egito com aquele povo, o povo de Israel, e ele estava passando por esse momento, né? Atrás vinha Faraó e na frente ali estava o Mar Vermelho. E muitos começaram a questionar, né? Por que nos trouxeste até aqui, né? Lá no Egito não tinha, né, sepulcro para nós sermos enterrados, e agora vamos morrer aqui diante desse Mar Vermelho, porque atrás vinha o exército de Faraó para destruir o povo que Moisés tinha tirado do Egito. E Moisés, eu aprendo aqui com Moisés a confiança que ele tinha no Deus que ele estava servindo, a confiança que ele tinha de estar seguindo a Deus. E diante daquele Mar Vermelho e Faraó que vinha atrás, o povo estava desesperado, mas Moisés estava confiante que Deus iria falar e ele iria fazer o que Deus mandasse. O que é que você quer falar com isso, irmã, nessa mensagem? O que eu quero te falar é que você tem que aprender a ficar confiante e ficar calado em certas situações e esperar Deus falar.
Porque você vai saber quando Deus falar. E quando Deus falar, as coisas vão acontecer. Logo que no versículo 16, o Senhor fala, no versículo 15 e 16, o Senhor fala: e disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dizem aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Momento que Deus falou no versículo 16. Até então, Moisés estava confiante, esperando Deus falar. E quando Moisés clamou ao Senhor, no momento que ele clamou ao Senhor, o Senhor falou: por que clamas a mim? Então o Senhor está dizendo: não se desespere. Continue marchando, continue andando e confiante que naquela situação que você não puder resolver, naquela situação que você não souber o que fazer, porque realmente ali não havia, se a pessoa não tivesse fé, se Moisés não tivesse confiante no Deus que ele estava seguindo, que ele estava caminhando com ele teria se desesperado, porque na frente estava um mar, aquele mar ali que não tinha como se passar por ele, né? E atrás vinha o exército de Faraó para destruir Moisés e todos que estavam com ele. E Moisés clama ao Senhor e o Senhor ordena, né? Então aprenda a clamar ao Senhor no momento certo, não se desespere, espere o momento que Deus vai falar. E para isso você tem que aprender a ficar em silêncio em certas situações, porque muitas vezes Deus está falando e você não está ouvindo, pelo fato de você estar às vezes tão angustiado, tão desesperado, fazendo uma coisa e outra, tentando resolver do seu jeito, que o que acontece? Deus está falando e você não está ouvindo. Então o que eu tenho para te falar nesse dia é que você pare e escute Deus falar. Porque quando Deus falar, você vai ouvir, se você estiver esperando e confiante nele. Porque naquele momento ali, que estava aquele mar, Moisés poderia ter feito o quê? Moisés poderia ter chamado aquele povo que estava com ele: vamos fazer uma ponte. Vamos fazer uma ponte, vamos dar um jeito de passar, porque o exército de Faraó vem atrás. Não tente fazer ponte. Porque Deus que você serve, o Deus que você serve, ele é o Deus que abre mar. Então muitas vezes você está tentando fazer uma ponte para resolver certo problema. Às vezes você está tentando resolver do seu jeito. Moisés poderia ter feito isso, né? Porque tinha gente suficiente para trabalhar, para fazer uma ponte. Mas Moisés preferiu ficar calado e clamar somente o Senhor. Clamou o Senhor e o Senhor deu a resposta, né? Toca com teu bordão nessas águas e o mar vai se abrir. Então muitas vezes o que você precisa é ficar quieto, apenas clamar ao Senhor, não tentar resolver as coisas do seu jeito, não tentar resolver com suas próprias forças, porque tem situação que não é suas forças que vão resolver, mas é o poder de Deus. Agora imagine um Deus que abre um mar para o povo passar em seco. Então esse é o Deus que eu quero te falar nessa noite, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está no controle de toda situação. Então que nós possamos fazer como Moisés, ter confiança. Eu até anotei aqui uns textos sobre o que você tem que ter. Tenha a fé de Abraão, tenha a confiança de Moisés, a obediência de Samuel, a paciência de Jó, o coração de Davi, a esperança de Ana, a autoridade de Elias, o sonho de José. E tenha sempre com você a adoração de Paulo e Silas. Por que a adoração de Paulo e Silas? Porque mesmo na prisão, mesmo sabendo que eles estavam ali para ser mortos, eles continuaram cantando, adorando e orando ao Senhor. Eles sabiam que eles não tinha possibilidade deles sair dali vivo, mas eles continuaram adorando o Senhor. Isso é que eu quero te falar, que você possa continuar adorando o Senhor. Mesmo no pior dia da tua vida, não deixe que o medo destrua a tua fé. E Paulo e Silas, ali na prisão, algemado, eles adoravam e cantavam ao Deus que eles serviam. Aprenda a adorar, aprenda a cantar e orar nos dias de medo, porque isso vai fazer diferença na tua vida. E sobre a confiança, tenha a confiança de Moisés, que diante do Mar Vermelho não tenta construir ponte. Diante do Mar Vermelho, não tenta resolver as coisas do jeito dele, mas ele esperou Deus falar. E quando Deus falou, ele obedeceu e passou em seco. Passou aquele mar em seco. E é isso que eu quero te falar. Sobre a obediência. Muitas vezes é necessário você obedecer. E vai ter certas situações
que Deus vai falar e você vai ter que obedecer, mesmo que seja algo que você não queira, mas você vai ter que obedecer para que você possa viver os propósitos de Deus para a tua vida, para que você possa ser profeta de nações. Você tem que passar por certas situações e por isso tenha em mente isso, né? Tenha sempre a fé de Abraão, tenha sempre a confiança de Moisés, tenha sempre a obediência de Samuel, tenha sempre a paciência de Jó, que eu creio que todos conhecem a história de Jó. Tenha sempre o coração de Davi, um coração que não guarda angústia, que não guarda maldade, que não guarda ódio. Tenha sempre também a esperança de Ana, porque Ana, ela sofria, né, por Penina debochar dela, mas ela orou e esperou e o Senhor lhe respondeu. Então ore e aprenda a esperar como Ana, que o Senhor vai te responder. O Senhor vai te responder no tempo dele, não é no seu tempo. Você tem que entender isso, que é no tempo de Deus e não é no seu tempo. E a autoridade de Elias. Porque você serve um Deus que já lhe entregou poder e autoridade. E tem certas situações que você vai ter que usar essa autoridade. Vai ter dias que você vai ter que ter sabedoria para usar essa autoridade. Mas para isso você tem que andar em conjunto com Deus. Você tem que andar ligado com Ele e não duvidar do Deus que você serve, né? E o sonho de José, né, que não desistiu do seu sonho. Mesmo ele passando por piores dificuldades da sua vida, por muitas humilhações, né? Mas ele não duvidou. E ele continuou acreditando no sonho. E Deus realizou. Porque os sonhos que Deus tem para a tua vida, ninguém vai tirar. Os projetos que Deus decretou para você, ninguém vai destruir. Então acredite nos seus sonhos, acredite nos seus objetivos e acredite que o Deus que você conhece. E se você ainda não conhece esse Deus, abra o seu coração para você conhecer. Espere e veja o quão Deus é bom, né? Porque Ele já te fez. Mesmo que você ache que, eu não conheço esse Deus que essa jovem, que essa senhora, que essa irmã está falando, eu não conheço esse Deus. Pois você pode conhecer, porque Deus já te conhece, né? Porque você viu o que fala em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Você já sabe que você foi formado por Deus, que antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. Então, o que eu posso te falar? Se você não conhece, procure a conhecer e prove e veja o quão o Senhor é bom. O que eu posso deixar para você nessa noite? Que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. As misericórdias de Deus todos os dias se renovam. Isso quer dizer que hoje você pode viver diferente, que cada dia que amanhece você pode viver diferente e que o melhor de Deus está por vir na tua vida. Você crê? Então receba.